Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo que eu vou fazer para vocês aqui, pessoal, tá? Não é um estudo de mercado, mas sim um diário de trade, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui as minhas entradas, como que eu analiso o mercado para poder estar fazendo as minhas entradas, tá bom? Para fazer como foi o meu operacional hoje, aqui ó, do dia 20 de abril, tá bom? Antes disso, pessoal, tem duas coisas que eu preciso ensinar para vocês e falar aqui para vocês, tá? A primeira delas é tomar muito cuidado com viés de mercado. E o que é viés de mercado? Quando você faz um estudo de mercado, você estuda lá a situação do mercado anterior para poder estar operando aqui no dia 20. Muitas vezes você vai fazer um estudo. O mercado está num canal, está lateral, ele está em baixa, está em alta, o petróleo está caindo. Hoje eu vi muito isso, tá? O petróleo caindo, o mercado lá fora está caindo, bolsa americana caindo, então o índice vai cair. E aí o que acontece? Você entra com esse viés no mercado. Você entra com viés de baixa, de queda no mercado. E se o mercado não entra em queda, você fica perdido. Você fica perdido no gráfico sem saber o que fazer. Ou fica procurando entradas aonde não tem, fica procurando venda onde não tem, acreditando na queda do gráfico porque o mercado lá fora está caindo porque você fez esse estudo. E o estudo dizia que seria queda. Então existe uma grande diferença, tá? Que vocês têm que tomar cuidado quando for fazer um estudo, tá? Do mercado. Tem muita gente que faz estudo como investidor para depois operar aqui como especulador, tá? São coisas diferentes, pessoal. Nós day trades, principalmente day trades, nós não somos investidores, nós somos especuladores, tá bom? E diante disso, pessoal, eu opero única e exclusivamente o gráfico. E o que eu quero dizer com isso? Não importa, tá, se o estudo estava falando que era queda. Se lá fora, hoje eu vi, como eu falei, vi muito isso. O pessoal perguntando, Rafael, o petróleo caindo, o índice está subindo, cara, o que está acontecendo? Meu, o que vocês precisam entender é o seguinte: eu não opero notícia, para mim não importa se a notícia é de alta, se a notícia é de baixa, para mim não importa se o petróleo está caindo, se a bolsa americana está subindo ou descendo. Eu opero o gráfico, eu estou pronto para reagir ao gráfico. Então, se o gráfico está mostrando para mim, está dando setup de alta, eu vou entrar na alta. Se está dando setup de baixa, se está dando sinal de baixa, eu vou entrar na baixa. Eu sou um especulador, eu acompanho o gráfico mostra tudo para você. Eu que opero análise técnica e análise gráfica, que são duas análises diferentes, tá? Que utilizam o gráfico, eu opero o que o gráfico me mostra. Eu não fico com viés, mas lá fora está caindo, por que aqui não está? Se aqui não está, você segue o gráfico, você segue a alta, tá? Se está caindo, acompanha. Se está subindo, acompanha. Opere o gráfico. Então, muito cuidado, pessoal, tá? Muito cuidado. A galera está fazendo análise de investidor, o investidor que acompanha isso. O investidor precisa saber o petróleo caindo, bolsa americana, né? Não que o trade não precisa saber, isso é importante, são informações que podem contribuir para a sua decisão, mas você não pode deixar com que isso se torne um viés para você. Tá? Diferente do investidor, o investidor precisa olhar tudo o que está acontecendo, todo o cenário, né, mundial, o que está acontecendo, para que ele tome uma decisão, investir mais, retirar investimento, fazer mais aportes, fazer ou não fazer, enfim. Tá? Nós day trades, nós que operamos, tá? Aqui o gráfico, nós que operamos no mercado especulativo, nós não podemos entrar com esse viés, porque a qualquer momento o gráfico pode fazer, tanto o gráfico e quem faz análise aí em tape reading, o mercado pode tomar uma nova direção, fazer um movimento diferente. Se você tiver com esse viés, você vai se perder, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, é o seguinte: eu vi muita gente hoje, Rafael, cara, mercado fez uma alta linda, né? Começou uma tendência de alta linda hoje e eu não peguei nenhum desses movimentos, né? Rafael, olha só o gráfico nessa tendência, eu tomei loss, saí no loss hoje, eu sou um bosta, né? Eu vi gente falando isso hoje, veio gente falar isso para mim hoje. Rafael, olha a alta que esse mercado teve, cara, e eu saí no loss. Mercado fácil desse.
Pessoal, isso não existe. Não é porque o mercado fez uma alta nítida como essa que todo mundo ganhou dinheiro na alta. Para de se sabotar e pensar isso, tá? Nossa, cara, hoje o gráfico foi lindo, uma tendência alta linda e eu tomei loss. Pode ter certeza que 90% dos que estavam operando também aqui levaram loss. Tá? A gente pensa o quê? O mercado está nessa alta linda, bonita, tá todo mundo aqui, ó, entrou aqui e está segurando a alta inteira, pegou até lá no final. Não, pessoal. Tá? Eu posso garantir para vocês que 90% perdeu dinheiro. Sabe por quê? Uma parte desses 90%, ou até mais de 90%, tá? Estavam procurando topo para vender aqui e eram estopados. Muitos por conta do viés de mercado, tá? O mercado lá fora caindo, mas olha lá, já abriu em gap, depois ele veio corrigindo essa queda, tá? E aí o pessoal veio caçando o topo. Pessoal caçando o topo aqui, vendendo onde não existia venda, pode ter certeza. A outra grande parte do pessoal foi pessoas que pegou compras aqui, mas por conta dessas violinadas, por conta aqui, ó, né? Por conta aqui desses retornos, dessas rejeição, a maioria comprou e saiu em entrada curta, comprou e saiu curto, pegou menos do que deveria, pegou pouca coisa, aí pegou pouquinho, depois tomou um loss lá na frente, tá? Então, pessoal, elimina esse pensamento de quando você vê um mercado como esse que está nitidamente uma alta, que todo mundo pegou essa alta, só você que não, tá? Elimina esse pensamento aí porque é sabotador. Isso vai de alguma forma influenciar as suas decisões no mercado, tá? Vai influenciar para que você continue nessa caminhada, nessa jornada de se tornar um trader consistente e viver de mercado, tá? Bom, vamos então à análise. Vamos fazer a nossa análise aqui. Eu vou tentar de forma muito simples, tá? Sem colocar nomes difíceis, sem falar coisas aí de outro mundo para vocês, tá? Para que vocês entendam a minha análise. Bom, como eu falei, faço análise gráfica e análise técnica, por isso das médias, utilizo e gosto muito delas, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Como que hoje começou o mercado? Bom, mercado, e aquilo que eu falei, sem viés, tá? Sem viés. O mercado começou aqui com um gap forte, um gap grande de alta, de baixa, desculpa, falei alta, pessoal, tá? Um gap de baixa aqui, né? Ele começou com esse gap forte, iniciou o mercado, tá? Rejeitou o fundo, onde eu tinha aqui uma marcação já de um suporte. Ele rejeitou esse suporte. Quando ele rejeitou esse suporte, eu fiz essa marcação aqui, ó, da máxima do dia. Nós tínhamos esse primeiro candle, seria a máxima do dia, tá? O que acontece com o mercado aqui? Ele tenta pegar força para retomar na alta. Só que olha o volume sem expressão, de repente ele vai e corrige novamente. Só que aí, pessoal, o que ele faz? Ele segura, tá? Ele segura nessa região de suporte, Quando ele segura nessa região de suporte aqui, porque ele veio testar já aqui praticamente pela segunda vez, o que eu faço? Uma compra arriscada, tá? Porque eu imaginei o seguinte, foi uma compra arriscada e uma compra curta, que ele poderia ficar trabalhando lateral aqui, ó, tá? Ele poderia ficar trabalhando lateral aqui o gráfico. Tendo isso em vista, o que eu fiz? A primeira operação do dia foi aqui, ó. Ele fez esse candle e aí, pessoal, eu não olho se é doji, se é martelo, se é harami, eu não vejo pelo nome. O importante é você saber ler o que o candle está querendo dizer. Esse candle é um candle de indecisão, de rejeição, tá? Aqui em cima de um suporte. Se está em cima de um suporte, o que a gente faz? A gente compra. Tinha uma VWAP aqui, tá? Mas eu considerei essa lateralização. Considerando essa lateralização, qual foi o meu primeiro trade do dia? Entrei na máxima desse candle de indecisão e o meu alvo estava na máxima do dia. Nossa, Rafael, mas um trade curto, olha depois a alta que aconteceu. Por que você não ficou no trade? Galera, é o seguinte, quando eu defino um trade, eu tenho que definir o stop loss e o meu alvo. É dessa forma que eu trabalho. Se chegou no meu alvo, o que acontecer daqui para lá, não importa. Eu vou estar preparado para depois pegar outras entradas quando tiver oportunidade. Mas o que eu visualizei, o que estava no meu gerenciamento era isso. Minha primeira entrada era essa. Por quê? O mercado poderia chegar aqui e retornar aqui, ó,
tá? Então, meu alvo era na máxima. Ponto final, tá? Fiz essa primeira entrada, vamos deixar marcadinha aqui então, ó. Primeira entradinha do dia, tá? Aqui, ó, vamos lá, deixa eu marcar aqui, ó. Que foi uma compra. Tá, pessoal? Com alvo na máxima do dia. Com alvo aqui, ó, na máxima do dia. Tá? Então, essa foi a minha primeira operação. O que aconteceu depois, pessoal? O mercado começou a se desenvolver, começou a subir. Só que observa o padrão que ele está começando a fazer aqui, ó, rejeição, tá? Rejeição. Se a gente buscar onde que ele está fazendo essa rejeição, ó, tá vendo que tem um fundo aqui do dia 16? Ó, ele começou a rejeitar no fundo do dia 16, tá? E aí o que acontece? Vou fazer uma venda aqui por conta dessa rejeição? Não, tá? Por que não, pessoal? Porque eu tenho a minha média 9, tá? Eu tenho a minha média 9 aqui, ó, dando condição de alta. Já tinha superado a VWAP, também inclinada para cima, embora a 21 estivesse ainda para baixo, ela começou a virar para cima aqui. Tá? Então aqui não era um ponto de venda, até porque se eu vendesse aqui, tá, eu estaria vendendo em cima de um suporte que já tinha sido superado. Eu vou vender em cima desse suporte? De jeito nenhum. Então não é venda. Se não é venda, a gente vai imaginar a compra. Só que por que eu não comprei aqui quando ele saiu dessa região aqui, ó? Deixa eu aumentar o zoom para vocês poderem ver. Tá? Por que eu não fiz uma compra aqui nessa região? Porque, pessoal, essa região, se a gente puxar aqui, ó, deixa eu tirar o zoom do gráfico, ó, nós tínhamos esses fundos, esse fundo aqui, que depois, ó, tá vendo? Ele ainda segurou um pouco aqui nesse fundo, tá? Ó lá, junto com esse fundo aqui, ó. E aí, se a gente pegar essa região toda aqui, ó, era uma região onde o gráfico trabalhou demais aqui no dia 16, trabalhou no dia 17, segurou aqui, ele poderia ficar trabalhando aqui novamente. Era uma região de negociação aqui. Se eu visualizei essa região, o que eu faço? Eu fico tranquilo. Eu até saí da frente do gráfico, eu deixei o gráfico trabalhar e saí dessa região. Aí o que acontece aqui, pessoal? Não tem que querer ficar buscando entrada onde não existe. Tá? Deixa o gráfico sair dessa região. Aí o gráfico começa a fazer um padrão que eu gostei. Ele sai, olha só esse candle de indecisão, olha só que loucura nessa região, tá? Aí o que acontece? Ele saiu, pegou força aqui na alta, tá? Entrou volume aqui, ó, nessa região, nesse candle. Aí nós tínhamos aqui já uma região de resistência legal, junto com uma 200 aqui, com a média de 200, ele rejeitou, fez força aqui para baixo, aqui, fez força de venda. Peguei venda aqui? Não. Por quê? Filtro, pessoal. Qual que era o filtro? Tendência de alta. Você vai vender aqui contra a tendência? Eu não faço esse tipo de operação, a menos que ele faça um pivô de baixa, mostre mudança de tendência, aí tudo bem. Mas aqui ele não me mostra mudança de tendência. Ó, nós tínhamos aqui uma LTA aqui, ó, tá? Que nem a LTA foi rompida, então não é tendência de baixa, não é mudança de tendência, então eu não faço essa venda. Tá bom? Olha a média de 21 aqui embaixo, na alta, a média de 9, tá? Ficou aqui reta, ela não apontou, ela não desceu, então não era venda de jeito nenhum, tá bom? Aí ele faz um padrão que eu gosto muito. Ele estava nessa região, ele rompeu, faz um pullback, uma correção e arma um pivô de alta aqui. Na superação dessa máxima foi minha entrada. Apesar de ter uma resistência aqui em cima junto com a 200, eu acreditei nessa força aqui. Por quê? Porque era uma região que ele já havia testado, ele testou aqui primeiro, tá? Tendência de alta, ele corrigiu na média, tá? Ele fez a correção aqui na média 9, ó, ele corrigiu, segurou na 9, na 21 e pegou força novamente de alta. Então, a minha entrada, pessoal, foi na superação aqui, ó, desse candle de força aqui, ó, tá? Desse candle. Então, a minha entrada foi aqui, tá? Deixei uma parcial na 200,
na 200 não, desculpa, na 400 aqui, ó, tá? Por que que eu deixei um pouco de lote aqui, alguns contratos aqui? Porque ele estava já no movimento de alta e ele fez esse candle aqui, ó, tá? Eu imaginei que esse candle poderia até mesmo ser um candle de exaustão, candle de força no final aqui de um movimento de alta. Então já deixei uma parte aqui e subi meu stop, tá? Subi meu stop aqui, ó, para o final dessa vela. A minha entrada tinha sido aqui. Subi meu stop aqui, parcialzinha legal aqui, tá? Se ele voltasse, estava protegido, estava tranquilo. Ele não voltou. Meu alvo final estava aqui nessa linha azul, ó, que é o ajuste, tá? Junto tinha uma linha d'água aqui, ó, tá? Então minha parcial, meu lote final ficou aqui, tá? Nesse ajuste foi aonde eu fiz a minha saída, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Na realidade, pessoal, eu estava querendo segurar até aqui a linha d'água, tá? Então eu saí, não foi exatamente na linha. Esse candle aqui, quando ele retornou, a minha saída foi aqui, tá? Ó. Minha saída foi aqui embaixo desse candle verde aqui, que eu já tinha subido meu stop para proteger, tá? Então vamos lá, deixa eu marcar aqui para vocês. Bom, a minha entrada foi aqui, ó, na superação desse candle, tá? Deixa eu marcar aqui, foi uma compra que eu fiz aqui. Com alvo final, não vou nem marcar aqui a parcial, tá, pessoal? Só o alvo final aqui, a minha saída foi aqui, ó. Tá? No final desse candle aqui. Vamos colocar para cá, ó. Tá? Com alvo aqui. Tá, pessoal? Então minha saída foi aqui na região do ajuste. Legal, pessoal. Aí beleza. Mercado tendência de alta. Chegamos numa região complicada novamente, tá? Por que uma região considerada, por mim, na minha análise, complicada, tá? Ó, se você puxar o histórico do gráfico, ó, nós temos aqui esses fundos, tá bom? Aqui essa região onde fechou, linha d'água, tá? Eu poderia considerar uma reversão aqui caso ele fizesse? Sim, poderia. Lembra, sem viés, pessoal, tá? Sem viés. Leia o gráfico, leia o que você... faça a tua análise sem viés, tá? Então, legal. O que o gráfico fez aqui agora? Ó? Essa entrada, pessoal, essa aqui foi muito legal. O que aconteceu aqui? Ó? O gráfico veio, deu um sinal de venda para mim, tá? Não vendi por conta da tendência, tinha LTA aqui ainda. Depois ele veio e rompeu essa LTA. Não vendi. Por quê, pessoal, que eu não vendi aqui? Eu tinha embaixo uma média de 200, tá? Eu poderia vender na mínima desse candle? Poderia, tá? Porém, pessoal, para eu fazer uma venda, o gráfico, eu gosto que o gráfico esteja livre para poder cair, para poder descer aqui, pessoal, tá? Mas aí eu tive duas visões. Eu poderia vender aqui na mínima desse candle, só que eu tinha um suporte embaixo junto com uma média de 200. A minha tendência aqui era de alta. Então, se eu não vendesse aqui, qual seria a minha entrada? Nós tínhamos aqui, pessoal, uma formação de uma bandeira. Uma bandeirinha aqui de alta, ó, que veio o quê? Agora, observa o que eu observei para não fazer essa venda e depois fazer a compra. Se eu vendesse, eu estava vendendo em cima de um suporte em cima da 200. Eu tinha um suporte formado aqui, que veio testar aqui novamente, tá? E testou pela terceira vez e rejeitou. Se ele rejeitou pela terceira vez, toda vez que um movimento falha e ele rejeita, a tendência é ele ir a favor ali da rejeição, da falha do movimento, tá? Então, se ele falhou aqui o rompimento desse suporte, ele vai voltar para alta. E se ele volta para alta, ele vai cair dentro de uma bandeira de alta. Mas aí o que acontece, pessoal? Eu fiz a minha compra no rompimento da bandeira? Não. Tá? Aqui já no rompimento? Não, de forma nenhuma. O que eu fiz? Se você analisar, foi exatamente o mesmo movimento que o gráfico fez aqui, ó. Subiu, corrigiu, pivô, pô, entrei. Olha o que ele faz aqui de novo. Subiu, corrigiu, pivô,
entrei. Essa foi a minha análise. Pode ver que foi o mesmo movimento, pessoal. O mesmo movimento. E aí, o que eu fiz? Da mesma forma como entrei na superação da máxima aqui, quando ele rejeitou aqui, tá? Eu fiquei o quê? Eu marquei essa minha máxima aqui, ó. Tá? Tá até gravado. Eu acho que eu vou até postar no meu Instagram depois. Eu gravei, postei lá no grupo para a galera ver. Tá? No meu grupo que eu tenho aqui, que eu ajudo a galera. O que acontece? Marquei essa máxima aqui, ó, tá? Marquei essa máxima aqui. Se ele superasse a máxima, eu entraria. Só que essa entrada foi tão rápida que eu queria ter levado ela até o final dela. Por que levado até o final? Porque eu já tinha dois topos aqui marcados, ó. Eu tinha essa região aqui, tá? Tinha essa região mais longe, só que eu tinha mais uma região lá do fundo, ó. Ó. Eu queria ter pego essa operação, pelo menos nesse ou nesse. Eu ia alongar essa operação. Só que foi tão rápido essa entrada, pessoal, foi tão rápido. O que aconteceu? Eu coloquei a minha ordem aqui, eu trabalho com ordem oco algumas vezes, tá? Então, deu a entrada, a ordem oco era 500 pontos. Eu ia tirar ela, eu ia subir aqui para a máxima, para aquela outra máxima lá, ó. Eu ia subir aqui, ó, para essa outra máxima aqui, deixar ali. Por quê? Porque eu já praticamente tinha batido a meta nessas outras duas entradas aqui no índice, tá? Depois eu fiz entradas no dólar também, mas o dólar não foi muito bom hoje para mim. Meio que saí no 0 a 0 no dólar. E aí o que aconteceu, pessoal? A minha entrada foi nesse ponto. Só que o meu stop estava curto. Eu queria colocar o stop aqui no final. No tempo que eu fui colocar o meu stop aqui no final, pessoal, ele já pegou, fez essa vela aqui, ó, que deu uma violinada e já me tirou com 500 pontos. Tá? E aí eu saí já dessa operação. Tá? Vou comprar de novo que nem louco aqui? Não. Já fez a operação, tá feita. Não vai querer comprar de novo que você perde o que você ganhou. Tá? E aí eu peguei 500 pontos aqui nessa operação aqui, ó, de tão rápida que ela foi. Né? Então a minha entrada foi nessa superação dessa máxima. Ó o candle gatilho, tá? Candle de força, tá? Olha a média, as médias aqui, ó, tinham se juntados aqui, se realinhado, 21 ascendente aqui, subindo, a 9, ela começou a apontar para cima novamente, alinhou com a 21, já deixou a 400 para trás, VWAP para trás, 200 para trás, estava livre para subir, pessoal, tá? Tava livre para subir. Ó, se esse candle tivesse feito outros candles menores aqui, eu não teria comprado por conta da linha d'água, fechamento do dia anterior, tá? Mas como ele foi um candle de força, me deu coragem para entrar nessa superação, tá bom? Então, olha lá. Aqui foi a minha compra, tá? O meu alvo era 500 pontos aqui, eu queria um pouquinho mais, queria levar, mas foi rápido que eu marquei bobeira mesmo. E aqui, tá, foi o meu alvo. 500 pontos eu peguei nessa operação, pessoal. 500 pontos. Se você ver aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar aqui. Ó. Da minha entrada que foi aqui, ó, da superação dessa máxima, ó. Deu 526, eu peguei 500, tá? 500 pontinhos aí. Né? Olha só, um candle só de tão forte que foi, pessoal, não deu nem tempo. E aí o que acontece aqui, pessoal? O mercado buscou essas outras máximas. Agora, existe uma coisa que acontece no mercado, e eu sempre falo isso para o pessoal, tá? Todas as vezes que o mercado, não todas, tá, pessoal, mas quase todas as vezes que o mercado faz um movimento violento desse, que é que o touro ou o urso dá uma patada para baixo, ou o touro dá uma chifrada para cima aqui, pessoal, tá? É conhecido muitas vezes como bull trap ou bear trap, que é a armadilha dos touros e dos ursos, tá bom? Também pode ser conhecido assim. O que acontece nessa região? Tá? Quando acontece um movimento desse, ó, que ele sai rompendo 1, 2, 3, 4, chegou na quinta resistência, rompeu tudo, tá? Saiu rompendo tudo aqui. Geralmente um movimento brusco desse, um movimento forte desse, o mercado tende a voltar na mesma região, tá? Aonde ele estava,
para daqui ele decidir para onde ele vai novamente, se vai subir ou se vai descer. Tá? Não é uma regra, mas quase todas as vezes que o mercado faz um movimento desse, seja para alta, se ele tivesse feito para baixa, ele poderia retornar aqui. Você pode voltar ao gráfico depois e olhar, tá bom? Que você vai ver que acontece esse tipo de movimento. Então, legal, se ele teve um movimento assim, agora sim, pessoal, tá? Se você pegar esse movimento, teve mais de 1.000 pontos, acho que quase. Ó, se a gente pegar aqui do início dessa vela forte aqui, ó lá, 1.600 pontos, pessoal, mais de 1.500 pontos. Subida de uma vez assim, ele vai retornar. Pode ter certeza que ele vai retornar, tá? Muito impossível que ele, quase impossível que ele não vá fazer uma correção legal aqui, tá? Aí o que aconteceu, pessoal? Chegou nesse último topo lá de trás, tá? Ele fez esse candle de rejeição. Eu poderia já ter entrado aqui? Sim, poderia, porque faz parte do meu planejamento, tá? Faz parte da minha análise esse tipo de entrada aqui, tá? Agora, por que eu não entrei? Porque eu imaginei, como o mercado já estava em alta, tá? Como o mercado já estava em alta, eu não quis arriscar o seguinte, ó. Ele poderia, por conta desses dois fundinhos aqui que eu visualizei, ele poderia fazer isso aqui, ó. Uma lateralização para depois continuar subindo ou descer depois e não descer já direto. Embora teve aqui, ó, esse movimento que eu falei para vocês, mas ele poderia ficar aqui, tá? Ele poderia ficar aqui ou poderia descer até aqui, ó. Ó, poderia descer até aqui e fazer um pullback, né? E subir novamente, né? Pullback aqui, ó. Ele poderia fazer esse movimento. Então, o que eu falei? Bom, eu já tinha feito aqui 3 operações tranquilas, tá? 3 operações 100%, tá, pessoal? 3 operações 100%, legal, tá? 3 operaçãozinhas aqui que já tinha batido a meta, tá? Já tinha batido a meta nesse ponto. Minha meta eu busco sempre 6% no mercado, hoje deu 9%, tá? Bom, o que eu fiz então, pessoal? O mercado fez a rejeição. Aí ele fez esse candle aqui de força. Aqui já mudou a minha percepção. Falei, bom, cara, difícil agora ele fazer isso aqui. Por conta desse candle aqui. Aí eu já visualizei o retorno do movimento. Tá? Já visualizei o retorno do movimento. Então, legal. Se ele fez esse candle aqui de força, o que acontece aqui, ó? Me deu o setup 9.1 Larry Williams. Tá? O que eu fiz? Entrei na superação desse candle aqui, na superação da mínima desse candle, buscando aonde, pessoal? Buscando até esse suporte que ele já tinha feito. Esse era o meu alvo, tá? Esse era o meu alvo, stopzinho aqui em cima, tá? Olha lá, foi buscar, Rafael, mas continuou descendo, você saiu? Meu alvo era isso, o que acontecer daqui em diante eu não tô nem aí. Eu trabalho dessa forma, pessoal. Trade completo. Buscar o que eu quero. Tá? É isso que eu quero. É isso que eu preciso aqui nesse momento. Eu não quero ficar no gráfico o dia inteiro, a noite. Não. É esse trade completo. Alvo, tá? Operaçãozinha finalizada. Isso chega até a ser prazeroso, pessoal. Você fazer um trade que finalizou certinho onde você queria. Tá? Não fica tentando. Eu vejo a galera, poxa, eu queria ter pego 1.000 pontos, pegar 800, 900. Pô, para com isso daí. Tá? Tem dias que eu busco em média em cada operação 300 pontos, tá? Em cada operação que eu faço. Não tem que ficar querendo buscar o gráfico inteiro, tá, pessoal? Você vai gerenciar em cima dos contratos depois. E olha lá, entradinha de venda, tá? Tinha uma série de barreiras aqui, ó, topo, tá? Tinha topinho aqui, mas eu visualizei como ele já fez aqui força no retorno aqui, volume alto. Eu imaginei que ele fosse voltar de novo no patamar. E por isso que eu estiquei até aqui, meu alvo, tá bom? Então, foi até aqui a minha operação. Vamos marcar lá, ó. Vendinha aqui, 9.1, setupzinho, 9.1, lindo, tá? Perfeito, com alvo até esse suporte. Vamos marcar aqui, ó. Aqui já não foi compra, foi uma venda. Olha lá.
e aqui foi o meu alvo. Gain completo. Operação linda, perfeita, pessoal. Perfeito. Hoje eu gostei muito hoje, cara. Meu único loss foi no dólar hoje, porque sujou meu relatório, né? Foi no dólar, uma bobeada que eu dei. Aí legal. Depois disso, o que eu fiz? Não fiz mais nada. Deixei o mercado fluir, ele quis formar aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, né? Não confirmou, não rompeu. Se confirma, pessoal, cuidado que ele faz esse pullback, ó, muitas vezes, tá? Esse tipo aqui de figura tem muito pullback, tá? Tem uma incidência muito grande de pullback para depois ele continuar o movimento, então bastante cuidado. Não fiz mais nada, deixei o gráfico fluir, tá? Aí ele veio aqui ainda, quis, não confirmou, olha lá, tá vendo como esse suporte aqui foi forte, ó, no dia? Foi um suportezinho forte, uma região de ficar, essa região aqui é uma região para a gente ficar atento amanhã, tá? No dia de amanhã, uma regiãozinha para a gente ficar atento aí. E aí ele trabalhou, fez aqui, parou no suporte, subiu e finalizou o dia. Bom, pessoal, esse foi o meu dia de hoje, dia 20 de abril, tá? Quis passar para vocês aí um pouquinho da minha visão, a forma como eu opero, tá? Sem viés, pessoal, vai no tempo do gráfico, vai com o que o gráfico estiver mostrando, vai o que essa análise estiver mostrando. Cuidado com o viés. Hoje, como eu falei, muita gente falando para mim, Rafael, o petróleo caindo tudo, cara, e por que o gráfico está subindo? Tomei loss, acreditei na venda. Pessoal, meu, esquece isso, tá? Você é especulador, day trade. De acordo com o que o gráfico te mostrar, pode estar caindo o mundo lá fora, mas isso acontece demais, tá? Semana passada aconteceu, tá? Caindo tudo lá fora e o índice subindo, tá? Então não vai por esse tipo de viés, não. Vai tranquilo, vai analisando ponto a ponto do gráfico, vai analisando a ação do preço, olha lá, o price action. Se você faz análise técnica, vai analisando a forma como você analisa, ponto a ponto, setup a setup, sinal a sinal, alvo a alvo, que você vai se dar muito bem. Tá? Eu gosto muito da leitura de contexto do mercado. É o que o mercado está mostrando para mim, é o que eu vou fazer. Pouco importa o que está acontecendo no mundo afora, pouco importa a notícia, tá? Eu sempre falo isso para a galera, esteja sempre pronto para reagir ao mercado. Não é tentar ficar adivinhando com viés o que vai acontecer. Esteja pronto para reagir. Se você estiver pronto para reagir, tudo vai dar certo. Tá legal, pessoal? Então é isso, um forte abraço. Vou tentar postar mais vídeos assim, tá bom? Ah, e antes de terminar o vídeo, aqui a galera às vezes me pergunta, tá? Eu tenho um gráfico aqui de Renko 15R que eu fico também analisando. Ele me dá entradas, ó, ele deu entrada aqui, confirmou junto com a venda aqui, ó. Tá? Então foi uma dupla confirmação, legal, bacana, né? Então eu sempre olho, né? Aqui tem mais um gráfico onde eu estou fazendo alguns testes, algumas análises, tá bom? Olha lá, ficou preto, candle significa tendência de baixa, então também foi uma confirmação para mim poder estar fazendo a entrada hoje, tá, pessoal? E aqui eu deixo um gráfico em 2 minutos, né? Que eu também analiso 2 minutos para tomar a decisão no 5, tá? É dessa forma que eu trabalho. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.